Imaginem pessoas que ficam obcecadas, fixadas com o peso corporal, com a sua imagem corporal. Aproveitando que nessa semana se fala sobre o Dia Mundial da Obesidade, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que foram publicados essa semana no boletim do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos sobre os transtornos alimentares. E eu vou falar rapidamente sobre os três principais: anorexia, bulimia e o que hoje é talvez o principal responsável nos Estados Unidos pelo sobrepeso e obesidade. Os Estados Unidos hoje talvez seja o país que possui a sua população em níveis mais preocupantes com esse problema de saúde pública, em virtude, provavelmente, da compulsão alimentar. Então, quais são, o que a gente fala, né, a respeito de transtornos alimentares? Eu vou trazer justamente a definição do Instituto Nacional de Saúde Mental. É uma doença, né, são doenças médicas graves, biologicamente influenciadas, por justamente marcadas por esses distúrbios graves do comportamento alimentar. Não é uma decisão pessoal, não é uma motivação pessoal se comportar dessa forma, muitas vezes por uma disfunção da própria imagem, como acontece na anorexia, o primeiro transtorno que a gente vai falar. Ela pode acometer tanto a anorexia como a bulimia, quanto a compulsão alimentar. Qualquer pessoa de qualquer gênero, de qualquer cor, de qualquer origem, de qualquer etnia, de qualquer renda familiar, ou seja, ela não escolhe. A anorexia, que é a primeira delas, vocês certamente já ouviu falar, pessoas que possuem uma alteração da sua percepção da imagem corporal, ela tem pânico de ganhar qualquer grama, e essa é uma doença potencialmente fatal. Alguns adultos chegam a atingir pesos de 40, 35 quilos. Então, a mente, né, assim, o comprometimento da saúde mental e física, na verdade, é tão grave que o objetivo é não se alimentar. Mesmo que você a convença ou a família fica muito preocupada e essa pessoa vai boicotando, vai encontrando formas de fugir do alimento. Existe aí as questões da internet de sites onde essas mulheres em sofrimento, mesmo que ela não se perceba, começa a divulgar as fotos ou entre aspas, né, os mecanismos que elas fazem para, olha, eu não comi, ou eu comi isso, né, o alface, ou é o tomate, ou todas as formas que essas pessoas em sofrimento, nesse momento, né, nessa crise que elas passam, para justamente atingir esse objetivo, não ganhar peso, na verdade, emagrecer cada vez mais em busca desse objetivo, que é a magreza extrema, mesmo que isso coloque em risco a sua saúde. A maioria dos transtornos alimentares, sejam eles anorexia, bulimia ou a compulsão alimentar, eles começam a acontecer na adolescência ou na idade, aí na juventude, logo na idade adulta. Mesmo que às vezes ele possa acontecer mais tarde, mas os primeiros sinais começam a acontecer aí na adolescência. A bulimia, ao contrário da anorexia, é quando essa pessoa começa a comer de forma compulsiva, sem controle dessa alimentação, só que é seguida de uma medida compensatória. Então, come-se muito, de uma forma rápida, num curto espaço de tempo. Normalmente esses episódios, né, impulsivos, compulsivos, acontecem 2, 3, 4 vezes na semana, e a pessoa automaticamente, com medo de ganhar peso, ela vai compensar. De que forma? Ou vai provocar vômito, ou vai provocar diarreia, ou vai para a academia, e aí para tentar gastar essa caloria em excesso. Essas pessoas provavelmente
elas possuem o excesso de peso ou acabam realmente ganhando um pouco mais de peso porque não conseguem compensar toda a caloria que foi consumida. Também apresentam erosões, muitas cáries, porque quando o vômito ele acontece muitas vezes ao dia, o ácido do estômago acaba contribuindo com a corrosão. Pode acontecer também feridas nas mãos, né? Porque o ato de colocar a mão pode acabar na boca para provocar o vômito. Pode também ferir as mãos quando isso acontece muitas vezes durante muito tempo. Então, são alguns dos sintomas e que causam também problemas físicos e mentais, né? Sofrimento mental para poder manter esse peso. O terceiro que eu gostaria de comentar aqui é a compulsão alimentar, né? Que tem a primeira fase semelhante à bulimia, que a pessoa não tem controle a respeito de vou comer quando eu tenho vontade, quando o meu corpo pede o alimento, quando eu sinto fome. Não, a pessoa come mesmo sem fome. São muito volume de alimento a qualquer hora do dia, inclusive tem os ataques noturnos, ou as pessoas comem escondido. Só que diferente da bulimia, ela não tem o ato compensatório, ela não vai descarregar, ela não vai purgar. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esses episódios impulsivos, eu vou comer de uma forma sem que eu tenha controle desse alimento e não vou vomitar, não vou provocar a saída desse alimento e também não vou para a academia e a consequência é o ganho progressivo de peso com ou sem alterações na saúde. Só que por trás disso existe sim o impacto, existe sim o sofrimento mental, até porque eu não consigo controlar, né? Existe algo, né? Então, na verdade, existe algo que faz com que eu coma demasiadamente e também existe todo um cenário, né, social, existe a gordofobia e uma tentativa de adaptar-se e a tentativa de controlar e eu não consigo controlar. O alerta do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos e que também a ABESO, a Associação Brasileira de Estudos, né, que estuda a endocrinologia, a síndrome metabólica e, enfim, também da psiquiatria, é que todas essas disfunções, e eu só estou falando de três, né, existem vários outros transtornos da alimentação, é que tem tratamento. E o tratamento começa primeiro quando você reconhece essa disfunção, essa alteração. Então busque ajuda. Não precisa ser desta forma. Preste atenção se algum familiar seu chama a sua atenção. É necessário reconhecer, ter humildade para isso, porque quando a gente ou tem pânico de ganhar peso, ou come compulsivamente, é sinal de alguma coisa que está errada, quando a gente não tem controle de si, quando a gente não consegue parar, quando a gente não respeita o nosso organismo, né? Então, nesse momento, né, em que a gente precisa estar refletindo sobre a nossa saúde, vai aqui essa dica. Eu aproveitei que essa semana recebi esse boletim, a gente está falando sobre os transtornos alimentares e não gostaria de deixar passar esse vídeo, esse conteúdo, sem compartilhar com vocês, porque sempre é tempo, né, de falar sobre a gente mesmo, o nosso bem-estar e a nossa saúde. Bom dia.